Cairóis. Nós estamos orando, Deus, e agora, para onde o Senhor nos quer levar? Até que de repente, depois de muita oração, muitas lágrimas, muito jejum, apareceu essa proposta e de repente nos vemos dentro de um processo seletivo. E aí ficamos 2 meses, orando e ninguém mandando mensagem. Eu falei, e agora? Será que desistiram da gente? Será que a gente não foi escolhido? Mas quando o Senhor tem planos, Ele, no tempo dele, da maneira dele, Ele cumpre o seu propósito. Então estamos muito felizes por essa linda oportunidade que Deus nos dá de pregar a sua palavra. Eu sou ali do Rio de Janeiro, São Gonçalo, minha esposa é da Ilha do Marajó. Nós, como você pergunta, como é que um carioca conheceu uma ribeirinha? Irmãos, foi ali em São Paulo, aqui em São Paulo mesmo. Eu sou do Rio, mas encontrei minha bênção aqui em São Paulo. Olha que coisa tremenda. É um mistério de São Paulo. São Paulo acontece cada coisa na minha vida que só Jesus. Depois fui para lá, peguei um avião, barco, rede, atravessei lá o rio que parece mais um mar. E chegando lá, Deus então nos deu essa grata alegria de estarmos casados. Vamos fazer aqui 5 anos esse ano, para a glória de Deus. E vamos completar esses 5 anos lá em Angola, para a glória do Senhor. Amém? Quero apresentar aqui um livro, antes da palavra, muito abençoado, chamado O Chamado, da nossa missionária Lídia, contando a história de como toda essa obra na Angola começou, de suas batalhas espirituais, de tudo que ela enfrentou, os desafios missionários. E estará ali na frente, depois do culto você pode ir lá comprar, por apenas R$50, amém? Tenho certeza que contribuirá muito para a sua visão missionária, para aquecer o seu coração, por apenas R$50, e todo esse recurso vai ser convertido para a obra na Angola. Também temos aqui um café, irmãos, a Missão Cairóis, ela trabalha em parceria com agricultores lá de Minas Gerais, e eles doam esse café para a missão, para que a missão então levante fundos para os seus projetos. E está ali 500 gramas, irmãos, por apenas R$35. Então todo esse recurso também será revertido para a obra missionária, amém? Se você ficar interessado, estará ali fora, para a glória de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 24 apenas. Atos, versículo 20, capítulo 20, versículo de número 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Queridos irmãos, estamos falando de missões e não tem como falar de missões sem mencionar um dos maiores missionários que já pisou nessa terra. E é interessante que esse um dos maiores, considerado os maiores missionários, veio da onde menos o povo, os apóstolos esperavam, os discípulos esperavam, veio dos próprios perseguidores da igreja. Deus pega esse homem, se encontra com ele num caminho de Damasco e chama ele para viver uma vida que ele jamais imaginou que ele viveria. Assim como todo chamado missionário, assim como toda obra de Deus, não é nenhuma e nunca será por iniciativa do homem. Deus, ele vai ao encontro de Paulo e ali chama aquele homem para pertencer a ele, para viver para ele, para caminhar com ele. E uma das coisas para mim extraordinárias dentro desse contexto, não somente o contexto histórico dos acontecimentos, mas do próprio Deus. Porque nós vimos Cristo expressou a exata imagem da glória do Pai na sua vida, no seu dia a dia, nas suas expressões. Mas nós precisávamos também de um exemplo de um homem fora de Cristo, que nos expressasse um testemunho de como era viver Cristo. E Deus então pega esse homem que um dia era perseguidor e foi transformado em missionário, e através da vida dele Deus nos demonstra como ele deseja que não só os missionários, mas todo o corpo de Cristo, todo autêntico discípulo de Cristo precisa viver diante do próprio Deus. E nesse contexto o apóstolo, ele estava se despedindo.
Era a sua última viagem missionária. Ele já sabia que no seu coração Deus já estava comunicando para ele que ele já estava se despedindo da igreja. Então ele chama em Mileto os anciãos de Éfeso, se reúne com ele, começa então a expor o seu coração, não só de apóstolo, mas de um pastor, de um amante da igreja de Cristo, de um amante das ovelhas do Senhor, e começa a dizer: olha, eu sei que daqui em diante eu não verei mais o rosto de vocês. E o povo começa a chorar, mas então ele faz essa declaração tremenda, meus irmãos: em nada tenho na minha vida como preciosa. Isso aqui é a essência não só da missão de Deus, mas de todo o corpo de Cristo Jesus. A igreja genuína, ela entende, quando ela se encontra com o Senhor dos Exércitos, o que realmente importa, o que realmente tem valor, o que realmente é importante. E essa questão de valores, hoje existe uma grande confusão, mesmo nas igrejas evangélicas brasileiras, porque tem se misturado, como Paulo disse nesse mesmo texto, muitos lobos se têm infiltrado no meio evangélico, muitos falsos profetas dissimuladamente semeando doutrinas de perdição, mostrando um evangelho que a igreja pode viver uma religiosidade de ir para o culto, de participar das atividades eclesiásticas, mas ao mesmo tempo pode viver num autêntico relacionamento com o mundo, desfrutando dos prazeres dessa terra, como se isso fosse o genuíno evangelho. E aí isso tudo gera umas outras milhares de consequências. Primeiro é o afastamento da presença de Deus. Quando uma igreja se relaciona com o mundo, quando um crente decide pensar que pode viver um autêntico relacionamento com Deus e um relacionamento com o mundo, ele esquece que Deus disse através de Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vocês que a amizade com o mundo constitui vocês inimigo de quem? Do próprio Deus. Então, quando eu me relaciono com o mundo e tenho prazer nesse mundo e me deleito nas coisas de um mundo que odeia o meu Cristo, eu me coloco na posição de inimigo de Deus. Então o evangelho nunca vai compactuar entre uma dualidade, onde eu posso viver para Deus e viver para o sistema desse mundo, onde eu posso me relacionar com o evangelho e eu posso viver os prazeres terrenos. Não existe esse tipo de evangelho. Não existe. Se eu quero viver um relacionamento genuíno com Deus, se eu quero caminhar com Deus, se eu quero andar com Deus, é da maneira de Deus. Só que isso, irmãos, é tremendo, porque você não é só uma imputação de uma lei, um estatuto dizendo você simplesmente não pode fazer isso. E essa é a grandeza do evangelho, e é onde acontece a obra missionária. Por quê? Porque quando Cristo vem ao nosso encontro, quando o Espírito de Deus nos visita, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele aponta os nossos olhos para o Calvário, Ele aponta os nossos olhos para o Cordeiro, e olhando para essa cruz, olhando para aquele Cordeiro ensanguentado, não há como não ser constrangido por tão grande amor. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios: eu fui constrangido por esse amor, e eu entendi nesse amor que se ele morreu, logo todos morreram, e ele morreu e ressuscitou para que os que vivem não vivam mais para si, mas para ele. E é isso que acontece quando um crente, quando um ímpio pecador se encontra com Jesus. Ele entende o amor de Deus, ele é constrangido por esse amor, e esse amor muda todas as coisas. Não há como um homem dizer que conhece a Jesus e não tem uma vida transformada. Não há como. É negar a própria palavra de Deus. É negar o que Jesus mesmo ensinou, a vida de Cristo, o seu sacrifício, negar o poder transformador do Evangelho. Quando uma alma se encontra com esse amor, quando ela é alcançada, tocada, visitada, esse amor esmiuça o ego, o orgulho, ele entra lá nos laços da vontade, onde estava cativa pelo diabo, e nos faz homens livres, amantes da vida eterna, que anseiam mais do que todas as coisas por viver uma vida plenamente para a glória do Cordeiro de Deus. E esse, irmãos, é o maior desafio do século 21.
uma igreja que ama Jesus mais do que a si mesmo. Eu me lembro quando eu fui para a Venezuela, uma irmã, eu tinha acabado de voltar daqui de São Paulo, uma irmã olhou para mim e disse: ô irmão, estou sabendo que você vai para o campo missionário? Eu falei: sim, irmão. Ela: glória a Deus, aleluia. Aí ela falou: você vai para onde? Eu falei: vou para a Venezuela. Aí ela disse para mim: sangue de Jesus tem poder. Olhei para a cara da irmã, falei: como assim, irmão? Você vai? Não, ir para a Venezuela, isso é uma loucura. Cheguei no aeroporto, eu estava sem cartão de crédito, sem nada, o rapaz lá não entendia nada. Por que você não tem cartão de crédito? Eu falei: olha, só tem $1 em papel aqui, é esse mesmo, altera a minha passagem. Aí ele falou: você vai para onde? Eu falei: vou para a Venezuela. Ih, rapaz, não vale a pena ir para lá não, você é doido. Eu falei: rapaz, como assim? Aí o voo atrasou 3 horas, fomos para a sala VIP, coisa que só acontece com missionário, irmão, abençoado mesmo. Nunca tinha entrado numa sala VIP do aeroporto na minha vida, comida de graça, à vontade. Eu falei: ô glória, maravilha. Aí sento do lado de um rapaz colombiano, ele começa a falar comigo: olá, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Você vai para onde? Eu falei: estou indo para a Venezuela. Ele: meu Deus, Deus mío, está seguro disso? Eu falei: tô, rapaz. E eu comecei: para onde eu estou indo, Jesus? Aí ele: olha, ele pegou o celular dele: olha, aqui é o mapa, você vai para onde? Mostra no mapa onde você vai. Eu falei: eu vou para esse lugar aqui. Ele: olha, se você precisar, você foge por aqui. Me mostrou vários mapas, como eu fugi da Venezuela caso acontecesse uma guerra. E quando eu cheguei naquele país, irmãos, era pior do que eu imaginava. Muita fome, muita falta de energia, não tinha comida, não tinha papel higiênico, não tinha açúcar, não tinha água. E eu fui justamente para a Península de Paraguaná, onde era um deserto, e chegando lá, as pessoas percebiam, no início eu ainda não falava muito bem o espanhol, meu sotaque: você é da onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Aí o pessoal: que pecado você cometeu no Brasil para Deus te enviar para esse lugar? Eu falei: como assim? Eu falei: não é o pecado que eu cometi no Brasil, é que Deus ama muito vocês. Mas essas coisas revelaram o que os homens naturais que não conhecem a Cristo sempre demonstram: que eles são a maior prioridade de si mesmos. A autopreservação, o autoprazer, a busca da satisfação pessoal está acima de qualquer outra coisa. E é por isso que muitos que dizem Senhor, Senhor, não subirão. Por quê? Porque dizem no discurso, mas quando o Evangelho quebra a barreira da autopreservação, ele foge do Evangelho. Por quê? Porque ele quer se proteger. Eu ir para um país para passar fome, eu ir para um deserto buscar muçulmano, sendo que a qualquer momento eles podem me martirizar, se colocando acima de todas as coisas. E quando isso acontece, irmãos, o investimento das igrejas não é para missões, mas é para o bem-estar. O investimento pessoal, individual como crente, é para buscas e sucessos e êxitos terrenos e completamente terrenos. E as preocupações com o Evangelho se tornam a menor das coisas. E quando participam de alguma oferta, é só por desencargo de consciência, como um dever cristão. Eu estou cumprindo o meu dever e está tudo bem, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho bíblico. O Evangelho bíblico, ele chama o homem inteiro para se entregar ao amor inteiro de Deus, para que o céu se manifeste por completo na vida desse irmão e dessa irmã. É por isso que não existe como o avivamento vir sobre o Brasil, se nós não nos rendermos completamente à cruz e dizer: Deus, a minha vida é completamente tua, sem reservas, sem exigências, sem condições. Eu me entrego por completo à tua soberana vontade. É isso que Deus está esperando de nós, da igreja do século 21. E esse apóstolo, instrumento de Deus, diz: mas em nada tenho a minha vida como preciosa. Não sei se alguns lembram aqui, mas Jesus havia dito: ninguém que ama mais pai, mãe, filho, bens, irmãos, esposa, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, pode ser meu discípulo. Por que estamos chegando ao número de 8 bilhões de pessoas
E terça parte da população mundial ainda não ouviu o evangelho, sendo que somos, já estima-se, 40 milhões, 40 e poucos milhões na estatística, 29,6% da população nacional brasileira e 0,01% só é enviado para o campo transcultural. Por que isso está acontecendo? Por que não choramos? Porque isso deve desesperar o nosso coração. Alguma coisa está errada com a igreja brasileira, meus irmãos. Enquanto milhões, já foi falado aqui, estão indo para o inferno. E uma coisa é aqui no Brasil, onde você dá a paz do Senhor, do outro lado da rua, dia de domingo, no trem, no ônibus, no Uber, no táxi, aonde você anda, você vê crente com a Bíblia indo para a igreja, e glória a Deus por isso. Mas uma coisa, você está num país onde 5 vezes ao dia, a única coisa que você ouve é o chamado para a oração islâmica. É uma igreja sendo queimada, é os crentes sendo perseguidos, é irmãos sendo presos, chicoteados. Isso é muito diferente. Mas quem entendeu que a sua cidadania está no céu e que a sua vida não importa, o que importa é a glória do Cordeiro, não se importa com a perseguição, não se importa com a perseguição, porque ela sabe, ainda que o homem pode matar esse corpo mortal, ele não pode tocar na minha alma, que está guardada na sombra do Onipotente. Igreja de Cristo Jesus, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O que de fato é precioso para você? O que de fato importa para você? Muita gente me disse, você é muito jovem. E tudo isso, irmãos, eu vi dentro da igreja, tá? Você é muito jovem. O que você está fazendo de madrugada indo evangelizar traficante? Eu estava indo para uma visita no lar, antes de missões. A missões era só uma promessa na minha vida ainda. E muita gente dizia para mim, rapaz, você é jovem, vai desfrutar sua juventude, vai buscar uma festinha, vai se divertir. Eu indo para a visita, uma irmã da igreja aconselhando isso para mim. É misericórdia mesmo. Só que lá dentro de mim eu estava tão alegre, tão feliz, porque por onde nós fomos, eu vi Deus operar maravilhas em corações. Eu vi os jovens abaixarem o fuzil. Eu vi um baile funk acabar e se tornar um templo evangélico, porque um dia entramos naquele lugar e profetizamos sobre aquele lugar. Eu vi milagres acontecer, pessoas chorando dentro dos ônibus, pessoas chorando na Cracolândia, pessoas chorando, quebrantada debaixo do poder do Espírito de Deus. E eu entendi, o apóstolo Paulo, eu entendi, não há nada mais excelente, uma vocação tão alta, um privilégio tão grande, que ser escolhido para ser canal de Deus para o mundo perdido, canal de Cristo para almas que estão cativas por Satanás. Meu irmão, você pode ter milhões na conta, mas não vale, não se compara a uma alma alcançada pela graça de Deus. E quando as coisas ficam difíceis, irmãos, é tremendo isso, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Uma vez eu estava, lá era deserto, um calor, Jesus amado, quente. Aí eu me sentei na sala, que não tinha sofá, sentei no chão, fiquei olhando para a janela. Senhor, estou cansado. Aí tá bom, levantei, continuei. Aí fomos, o culto lá também era domingo de manhã. E uma criança de Usmari chegou para mim e falou, irmão, eu tenho que acertar. Chegou assim, antes de começar o culto, eu falei, fala, Usmari. Eu já estava no altar. Eu tenho que falar com você. Eu falei, pode falar. Nessa manhã, nós lá em casa não tínhamos nada aqui comer, mas eu orei ao Senhor. E Ele enviou uns amigos da minha mãe lá com a Arinapã, e a gente comeu, e Deus ouviu minha oração. Uma criança de 8 anos. E eu falei, oh Deus maravilhoso. E a família inteira no catolicismo, uma cidade inteira misturada no catolicismo e na bruxaria. Agora uma criança viu o que Deus pôde fazer. A graça, o poder e a soberania daquele Cristo que deu a vida por ela na cruz do Calvário. Aquele momento, meu coração se renovou. Eu falei, Deus, obrigado por essa honra de proclamar o Teu Evangelho.
A igreja precisa relembrar esse chamado, descobrir essa chama, esse privilégio que ela recebeu. Nós não somos chamados para amar esse mundo se enriquecendo com as prostituições de Babilônia. Somos chamados para o mais alto privilégio, sermos anunciadores das boas novas, embaixadores do céu, anunciadores das boas notícias, de que há 2000 anos atrás Ele deu a vida pela humanidade, e que fora dele não há salvação, e que num dia que Ele determinou, Ele irá voltar para buscar o seu povo redimido. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Qual foi a última pessoa que você evangelizou? Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus? Tem uma jovem que está nos ligando quase toda semana, de uma igreja abençoada lá no Rio de Janeiro, mas ela abriu o coração para a gente e falou: ó, irmão, nunca evangelizei. Não sei quantos anos que ela tem de crente. A gente fica feliz por um lado, que a gente vai dar um treinamento evangelístico, Deus está chamando a igreja para a evangelização, mas triste por outro, como que leu a Bíblia, ora, e nunca falou de Jesus para uma pessoa. O que é precioso para você? No que você tem gastado o seu tempo, investido a sua vida, a batida do seu coração bate por quê? Para onde você tem ido? Qual caminho você tem tomado? Qual é a trilha que tem dado a sua vida? Para quem você está vivendo, meu irmão? E o chamado de Cristo não é confortável muitas vezes. E no campo realmente, como a irmã Andréa falou, uma das cenas que mais me impactaram foi a missionária Valcleide, uma piauiense. Ela parou na janela, olhou para o céu e disse: Samuel, faz muitos anos que eu estava aqui nessa janela e eu comecei a chorar, falar: Senhor, estou cansado de trabalhar sozinho, envia alguém para me ajudar. E ela olhou para mim e falou: Samuel, você foi resposta. Aí eu cheguei no Brasil, todo mundo reclamando, dizendo que aqui estava uma crise enorme, que estava tudo terrível, que faltava tudo. Eu falei: ué, mas o povo tem carne na sopa, o pessoal tem ônibus, o pessoal tem água, e aqui tem luz, não falta luz toda hora. As pessoas têm Uber, têm carro, tem verdura para todo lado. E a única coisa que eu conseguia fazer é chegar em casa e começar a chorar. Eu falei: que crise é essa que o Brasil está vivendo? Mandava um monte de mensagem: irmão, as coisas aqui estão muito difíceis. Eu só chorava, falei: como difícil? Às vezes a única coisa que nós tínhamos para dar era feijão preto puro para as crianças, e elas comiam com tanta alegria e entusiasmo, porque estavam ali se reunindo para adorar a Jesus. Às vezes era uma sopa com um pouquinho de cenoura, pouquinho sal, e as crianças se deleitando naquela comida. E eu chego no Brasil, os irmãos reclamando que estavam comendo frango. Estou comendo muito frango, aguento mais. Para vocês terem ideia, 4 maçãs era o salário mínimo do venezuelano. 4 maçãs. Tinha pessoas que desmaiavam na rua de fome, as pessoas batiam na porta da missão: por favor, só me dá arroz, eu não quero carne, só me dá arroz, meu filho está com fome, meu filho acabou de desmaiar, por favor, eu só quero arroz para dar para ele, para comer. Uma cidade inteira carecendo de mais missionários, mas quando você ligava para o Brasil: quem quer vir? Não, vou fazer missões em outro lugar, hein? Não. Por quê? Porque muitas vezes conseguimos ocultar que, na verdade, a nossa vida sim é preciosa demais para nós. Mas naquele grande dia, a verdade sempre vai ser revelada. Se nós amarmos a Cristo sobre todas as coisas e Ele ser o centro da nossa vida, a evidência disso será sempre a manifestação da glória de Deus na nossa vida diariamente.
Não há um crente que não tenha entregado toda a sua vida para Cristo, que Cristo não se manifeste no dia a dia dele, por onde ele anda. Ele não consegue suportar o fato de São Paulo ter o maior número de homossexuais do Brasil. Ele não consegue suportar o fato de que a maior quantidade de muçulmano na América Latina está aqui em São Paulo. Ele não consegue suportar isso, porque a sua alma clama pelos perdidos. A sua alma, mas por que a sua alma clama? Porque dentro dele está o Espírito Santo, e chamando, clamando, batendo a porta. Fala da minha palavra, fala do meu nome, fala do meu evangelho. Chora pelas nações, chora pelo Brasil, chora por São Paulo, chora por Mooca, chora, igreja do Senhor, chora até que do céu venha o poder de Deus e transforme a história do nosso país outra vez, e transforme a história das nações outra vez. É isso que Deus está esperando de nós. Um posicionamento na vontade dele, uma entrega completa. E quando isso acontecer, o avivamento vem. E as missões sempre foi fruto de avivamento. É só você lembrar da história dos morávios. A glória de Deus veio sobre aquele lugar onde o conde Zerdorf permitiu que os moravianos estivessem, e aqueles homens e mulheres e jovens não tiveram medo de se venderem como escravos para ganhar os escravos. Porque eles entendiam, e quando eles perguntaram: por que vocês estão fazendo isso? Eles disseram que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. É isso que Deus está esperando de nós. Crentes que param de ficar só bênção, 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 bênção. Fala: Deus, manifesta o céu na terra, alcança os povos, alcança Angola, alcança Burkina Faso, Níger, alcança Eritreia, alcança a Coreia do Norte, e se o Senhor quiser me leva para lá também. Alcança as favelas de São Paulo, as periferias do Rio de Janeiro. Me leva ao Marajó, me leva ao sertão, me leva ao Vale do Jequitinhonha, onde tem os maiores índices de suicídio do Brasil. Me leva a esses lugares, me leva aonde o teu nome não é conhecido. Esse clamor que Deus está com saudade de ouvir dos crentes do Brasil, igreja do Senhor. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contando que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E a segunda coisa é que quando você se encontra com Cristo, Ele te chama para um ministério específico, Ele te vocaciona, e como diz Ronaldo Lindório, é um ministério intransferível. Se apega à sua alma, se apega ao seu coração, faz parte agora da sua identidade. A missão de Deus não é só um dia para celebrar, é uma vida inteira vivida para testemunhar esse nome. A maior honra, o maior privilégio, o maior anseio, as batidas do seu coração é para exalar o perfume do conhecimento de Cristo. E você sente a mesma dor que Paulo quando diz: ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Você sente esse impulso de ir aonde os necessitados estão, aonde os carentes do evangelho estão, e você não fica preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque você sabe que do céu a provisão virá. Mas a sua alma só se preocupa: ele precisa ser conhecido, e a minha vida eu gastarei até que de alguma forma alguém em algum lugar conheça que Ele é o Senhor de todas as coisas. Será que Deus pode contar conosco, irmãos? Ainda mais? Será que você pode se doar um pouco mais para que esse nome seja conhecido nessa cidade, para que esse nome seja conhecido nas nações? Você já está dando tudo ou uma parte? Não retenha aquilo que Deus te deu, mas que é para outros. E depois de tudo isso, iremos para a linda cidade. Alegres que cumprimos a nossa missão neste mundo. Alegres porque vivemos os nossos dias para o Cordeiro. Alegre
Porque Ele se alegrou quando olhou para nós e viu obediência, honra, submissão, adoração genuína, vivendo para que Ele fosse conhecido entre as nações. Seja por meio da minha oração, seja por meio da minha contribuição, seja por meio da minha pregação. Esse ano, irmão, já está indo embora. Mas quantas almas levamos a Cristo esse ano? Quantas pessoas foram ouvir o Evangelho? Sabe, é engraçado isso. E eu me lembrei agora de um testemunho meu mesmo, que eu estava subindo ao monte, lá no Rio, a gente ora muito nos montes. E no meio do caminho, tinha um senhor de bermuda, olhando para o céu, e eu achei meio esquisito, que ele estava sozinho, estava um comportamento estranho. Eu falei, deve ser alguém que está bêbado, se perdeu e está subindo o monte também. Aí eu abordei ele, eu falei, olá, tudo bem? Ele olhou para os meus olhos, ficou quieto, voltou a olhar para o nada, a caixinha do nada. E eu continuei, o senhor, volta lá. Quando eu voltei, falei, qual é o seu nome? Você é cristão? Aí ele balançou a cabeça, aí os irmãos, todo mundo com pressa, estava subindo, eu fui, deixei de novo, o senhor, volta lá, porque não é ele. Quando eu voltei, coloquei a mão no peito dele, o demônio se manifestou. E ali o demônio falou, eu vim matar ele, eu trouxe aqui para matar ele. Nós ali repreendemos, falamos, mas Deus trouxe ele aqui para dar vida para ele. E nós ali orando, até que o demônio saiu. Aquele homem cai de joelhos, começa a chorar e começa a confessar, olha, o diabo levou toda a minha família. E ele veio, me trouxe aqui para me matar. E aí pegamos a faca, estava no bolso dele. No meio de um monte de crentes, estava orando, e estava ali uma pessoa pronta a se suicidar. E no meio do caminho, pessoas subindo e descendo. E quando eu olhei para ele, aquela cena, eu fiquei alegre porque ele aceitou Jesus. Então eu subi o monte, alegre, saltitando, feliz. Falei, que maravilha, Senhor. Uma alma foi alcançada, glória a Deus, pegamos o contato dele. Só que chegando lá na reunião de oração, Deus começa a ministrar no meu coração. E Deus começa a falar, você está vendo, meu filho? Assim está a minha igreja. Orando, buscando, indo atrás dos seus próprios interesses. Enquanto as almas estão indo para o inferno, aquele homem ia se matar e um monte de gente indo e subindo para buscar a Deus. E não iam percebido isso. E Deus falou exatamente assim está a minha igreja. Milhões estão indo para o inferno e estão indo atrás dos seus próprios interesses. E isso está doendo no coração de Deus. Meus irmãos, é tempo de se levantar uma geração totalmente consagrada ao Cordeiro, que viva somente para Ele, que se importe somente com o reino de Deus e se preocupe somente em viver e testemunhar esse nome que é sobre todo nome. Viva para a glória de Cristo Jesus. É isso que Deus está esperando de nós. E se custar a minha vida? Você não é da terra? Ou não? De onde nós somos, irmãos? De onde nós somos? De lá. E para lá voltaremos. Porque Ele nos prometeu. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito para vocês. Mas eu vou. E vou fazer o quê? Eu vou preparar um lugar. Mas ele falou o quê outra vez? Olha, se eu for, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar também. Mas sabe por que ele vai voltar? Para que aonde eu estiver, vocês estejam também, aleluia. Ele vai vir para nos buscar, mas enquanto nós não nos alinharmos com a sua vontade, não espere que esse dia seja de alegria para a sua alma. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele... Tudo aquilo que você semeia na carne, você vai ceifar o quê? Corrupção. Mas se você semeia no Espírito, você colherá vida eterna. Assim que na semelhança desse homem que tinha tudo para se vangloriar na carne, romano, judeu, hebreu, puro sangue, né, como fala, um grande teólogo, um grande religioso, um estimado na sua sociedade, mas ele disse, olha, tudo isso, reputei perda, pela excelência do conhecimento de Cristo meu Senhor.
E na verdade considero todas as coisas como, olha a palavra que Paulo usa, como esterco, para que eu possa alcançar quem? A Cristo, e ser participante nas suas aflições. É isso que Deus está esperando de nós. Até que todos o louvem, o adorem, o engrandeçam em todos os idiomas. E já estou terminando. E mês passado, estamos em agosto. Estamos em agosto. Ali no Brás, aqui no Brás, né? É perto aqui o Brás? Eu não sei. Nós fomos visitar uma família de afegãos, refugiados no Brasil. Todo mundo sentou na sala no chão e ele falava urdu, que é a língua dele, do Tajiquistão, que ele morou muito tempo lá, e a filha dele traduzindo ele. Ele: olha, como eu esperava por alguém me visitar. Nós viemos do Afeganistão, muita quantidade, muitos crentes, muitos creram no Senhor Jesus, só que não teve ninguém para cuidar de nós. E aí eles começaram a se desanimar, a se esfriar, e muitos se desviaram de Cristo. E ele começou ali a falar, abriu o coração dele, que aquela visita renovou as suas forças. De repente eu vi aquele homem falando em línguas estranhas. Eu falei: essa língua eu conheço, essa daí eu conheço, pelo menos essa. E aquilo impactou meu coração. Eu falei: aqui no Brasil, encontrei gente da Mauritânia, um dos países mais fechados e difíceis de ser alcançado. Aqui em São Paulo, Deus está trazendo as nações mais adversas, mais fechadas do mundo aqui para o Brasil, aqui pertinho de nós. Que se eles forem alcançados, eles vão evangelizar muito melhor as suas nações do que nós, estrangeiros. Eu liguei para um monte de agência, um monte de lugar, e ninguém me respondeu. Eu falei: Deus, abre os nossos olhos, Senhor. Desperta a igreja brasileira, Senhor. Faz-nos entender, abre a nossa mente. Porque essa oportunidade talvez não voltará mais. Igreja do Senhor, eu gostaria de que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Quero chamar aqui a Railane para estar louvando. E enquanto ela estará louvando, eu quero te convidar a você olhar para dentro do seu coração e mostrar, falar: Senhor, será que o meu tudo é tudo mesmo? Será que a minha entrega para Ti é real? Será que eu estou dando o meu tudo no Teu altar para viver o Teu propósito, o Teu chamado? Será que o meu coração de fato está vivendo para a Tua glória, Teu louvor, ou para mim mesmo? Vamos repensar, vamos examinar o nosso coração, vamos sondar nossa alma nesse momento, nessa manhã. Porque é tempo de despertarmos. A qualquer momento o nosso Cristo voltará. E eu não quero ficar para trás. Eu quero ouvir a voz dele me chamando e dizendo: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu quero ouvir a voz dele dizendo: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E esse também é o plano de Deus para você. Esse também é o desejo de Deus para o seu coração. É tempo de você viver o chamado de Deus. É tempo de você aceitar a vocação que Deus tem para você. É tempo de você renunciar ao que você sabe que você precisa renunciar. Porque o Espírito Santo de Deus virá sobre a sua vida, e você será instrumento de Deus para pôr em liberdade os cativos, para trazer alegria aos tristes, vida aos mortos. Porque Deus usará as suas mãos para operar maravilhas e milagres nessa geração. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? O Espírito nos está chamando para um compromisso ainda mais sério, ainda mais completo, porque Ele quer fazer grandes coisas nesses últimos dias, nessas últimas horas, nesses últimos tempos da humanidade. Deus está te chamando para as nações.
Deus está te chamando aos povos não alcançados. Deus está te chamando, vem. Se você tem a vocação e sente o chamado de Deus, mas percebe que você está caminhando um pouco longe desse chamado, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você percebe que você precisa voltar ao renovo, ao primeiro amor, vem aqui à frente. Estaremos ministrando sobre o seu coração, porque é tempo de Deus te levantar outra vez, como a mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, como o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, como ganhador de almas. Vem correndo aqui na frente. É tempo de avivamento na sua alma, porque Deus te chamou para grandes obras, Deus te chamou para um grande propósito, e o diabo não prevalecerá sobre a sua vida, sobre a tua história. Ele não interromperá, não abortará aquilo que Deus preparou para a sua vida. Vem correndo aqui para frente e nós estaremos ministrando sobre a sua vida. É tempo de renovo, igreja do Senhor. É tempo de avivamento. É tempo de compromisso com Jesus. Se entrega para Ele nessa manhã. Se renda para Ele, se doa a Ele. Fala, eu me lanço, eu gasto a minha vida para Ti, eu me derramo ao Teu altar, Senhor. Eu vivo para a Tua glória e para o Teu louvor. Esse é o plano de Deus para nós. Louve ao Senhor em nome de Jesus.